Graças a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero estar transmitindo ao vosso coração o ensino bíblico da Palavra de Deus, o Evangelho simples, sendo aberto e descortinado aos nossos olhos, diante de nós. Então, é tão simples, igreja, a Palavra de Deus ela é tão simples, ao mesmo tempo que se torna tão intensa quando aprofundamos de forma mais louvável perante Deus, quando desejamos desesperadamente conhecer a palavra e o Deus da palavra. Tem que haver uma mudança aí dentro de vocês, viu? Para usufruir das coisas profundas que a palavra de Deus tem para nos revelar. Pode ter certeza. Jeremias assim, lá no capítulo 15, versículo 16: Quando encontrei a tua palavra, eu as comi, cada frase digeri no meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e o meu júbilo maior. Então a alegria do coração de Jeremias era deleitar-se na palavra de Deus, comer a Bíblia dia e noite sem cessar, em oração, consagração constante. Esse deveria ser o desejo primórdio da igreja nos tempos modernos de hoje, mas de fato não é. O desejo da igreja hoje é usufruir das coisas terrenas, carnais, que Deus desagrada. Ou seja, preferem passar 2 horas na podridão de um cinema, contemplando aquela imundície contaminando os olhos das pessoas, do que 2 horas dentro das Escrituras e mais 2 em oração, em consagração perante o Senhor. E quando é que vamos fazer vigílias para o Senhor nas madrugadas, clamando a Deus 1, 2 horas nas madrugadas adentro? Quando é que vamos fazer isso? Então hoje Satanás está investindo fortemente no entretenimento. Ele está camuflado, igreja, ele está camuflado por meio da tecnologia e dessas coisas que estão sendo inventadas por aí pelas mentes brilhantes dos seres humanos, porém incautas de juízo, sem sabedoria nenhum diante de Deus, porque nada que o homem possa fazer na terra, possuir, construir com a sua sabedoria e suas mãos humanas, poderá atrair os olhos de Deus. A única coisa que atrai os olhos do Eterno se chama almas eternas, e o diabo sabe muito bem disso. Ele vai investir pesado para levar o maior número de almas possíveis para o inferno. Portanto, saiamos do comodismo para invadirmos o território do inimigo e derrotar o poder das trevas com o poder da luz, irmãos. Irmãs, precisamos avançar na obra de Deus, precisamos avançar na palavra de Deus. Então Jesus é claro ao dizer aos fariseus, lá em Lucas 16, versículo 14, ele diz assim para os fariseus: aquilo que vocês estimam de grande valor, aquilo que vocês dão importância, não tem valor nenhum para Deus. Ou seja, os fariseus eram ambiciosos, gananciosos, avarentos. A ambição egoísta daquele povo levava eles a rejeitar aquilo que era moral, a conduta boa diante de Deus, louvável, ajudar os pobres e os necessitados. Ou seja, eles não tinham tempo porque preocupavam com o dinheiro, com a conta abarrotada, com o luxo que ostentavam constantemente. Ou seja, Jesus jogou na cara deles a palavra genuína: vocês dão valor nessas coisas terrenas, porém não tem valor nenhum para Deus isso aqui. O que agrada a Deus, o que tem valor, o que é um diamante lapidado aos olhos do Eterno, são as almas eternas que está dentro do corpo de barro do ser humano. Presta bem atenção nessa palavra que eu vou transmitir a vocês, nesse ensino bíblico, nesse estudo da palavra de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz Paulo aqui: miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Ele está fazendo uma interrogação, uma pergunta. Então ele vem logo em seguinte aqui com a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com razão sirvo a lei de Deus,
mas com a carne a lei do pecado. Olha como isso aqui é profundo e profético. Hoje eu vou ensinar vocês a respeito do pecado e das consequências que o pecado pode gerar através da desobediência na sua vida cotidiana também. O que acontece quando desobedecemos a Deus, quando fechamos a porta de nosso coração para o Espírito Santo e tapamos os nossos ouvidos para não dar ouvidos à voz do Senhor. Lembre-se que Paulo está lá em Hebreus, dizendo com todas as palavras concretas, verdadeiras, genuínas. Lá em Hebreus 3, versículo 15: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, não embruteça o coração de vocês, não feche os olhos para a verdade, não tape os ouvidos para ouvir a santidade de Deus por meio dos ensinos. Deus quer levar vocês de forma mais profunda, mas somos nós que fechamos o coração. Por quê, irmão? Porque Jesus lá em João 7, versículo 37, está em pranto, de braços abertos, dizendo assim: venham até mim, porque eu quero restaurar a vida de vocês. Eu quero levar vocês a uma fonte, saciar a sede de vocês nas águas vivas do Espírito Santo. Somos nós que negligenciamos, falhamos, erramos e pecamos diante do Senhor constantemente, atrapalhando o agir de Deus nas nossas vidas. Precisamos reconhecer isso, irmãos, irmãs, toda a igreja que está ouvindo. Precisamos reconhecer que somos falhos e pecadores e que erramos. Somente através do reconhecimento, da humilhação, que Deus vai operar na sua vida. Então para de fazer aquela oração do fariseu achando que você está correto. Precisamos nos humilhar. Eu nunca fui diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou perfeito na face da terra. Ao contrário, minha oração, eu tomo por oração aquelas palavras do salmista: Senhor, purifica até mesmo os pecados que estão ocultos em mim, aqueles que eu não conheço, porque eu sei que a santidade de Deus revelará aquilo que está oculto em meu coração, e eu preciso me esvaziar, me limpar, me purificar dessas coisas, varrer da casa essa imundícia, essa poeira suja que está contaminando as minhas vestes. Então eu tenho que ser humilde, reconhecer, debruçar sobre o altar, derramar as lágrimas de sinceridade que estão dentro de meu coração, confinadas no poço do meu coração. Deixa sair de dentro, destapa esse poço e deixa sair de dentro de você as lágrimas de sinceridade. Deus vai operar na sua vida, hein? Presta atenção. Romanos 7, versículo 24 e 25, acabamos de ler uma passagem onde Paulo reconhece que é um miserável homem perante Deus e que precisa de uma libertação, precisa ser livre desse corpo de morte que acompanha ele, que está sobre os seus ombros constantemente grudado nele. Ele precisa, até que ele cai de joelhos diante da cruz e a graça de Deus se revela a ele, e ele encontra e alcança misericórdia por meio do sangue de Cristo. Então ele diz: agora eu me sinto em paz para dobrar os meus joelhos diante do Deus vivo, sem ofendê-lo com minhas transgressões e meus pecados. Então é isso que Paulo está a relatar aqui. Você quer ver? Eu vou levar vocês para dentro das Escrituras. Romanos 5, versículo 1. Portanto, havendo sido... Peraí, só aumentar o brilho aqui. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como isso aqui é forte. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Agora presta atenção aqui, ó. No verso 6 ele diz assim, ó: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Então lave as suas mãos,
reconheça os seus pecados, porque quando estávamos no mundo, Cristo pagou o preço pelas nossas vidas, pela nossa alma que estava aprisionada, acorrentada por demônios lá no inferno. Agora presta atenção, isso aqui é forte. Então se posicione e se coloque como intercessor pelo fraco, pelo perdido, pelo caído, pelo necessitado, por aquela ovelha que está cheia de carrapichos e ferida. Você tem que se colocar como intercessor por aquela alma. Você que está levantado na presença de Deus, você que está de pé, calçados com o evangelho da paz nos pés, você tem que ajudar o caído, irmão. Presta atenção. Verso 8 ele diz: porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Isso aqui é forte. Escuta. Verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Isso é uma restauração. É Deus reposicionando vocês, colocando vocês aonde vocês deveriam estar desde o princípio. Fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais no presente momento, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Paulo está a dizer que nessa passagem bíblica, no verso 10, éramos inimigos, mas Ele nos reposicionou por meio da morte, do sangue que deitou sobre nossas cabeças, nos purificando, nos limpando e nos colocando no local de trabalho, aonde? O altar de sacrifício, para oferecermos a Deus o sacrifício com excelência na presença de Deus, que é o culto da nossa mente e o nosso corpo santificado no altar de Deus. Eu mostro isso para vocês agora. Agora escapamos. Jesus, Ele nos deu uma porta de escape. De quem? Da ira perseguidora de Deus, da ira divina, da ira do Todo-Poderoso. Fomos libertos. Estamos hoje vivendo na liberdade em Cristo, porque agora a ira de Deus não está sobre nós mais. Porque quando Deus nos olha, vê o sangue de Cristo sobre nossa fronte, nossa testa, selando-nos para a salvação, para o arrebatamento. Então presta atenção. Peraí, deixa eu ver se eu marquei mais algum aqui para a gente estar lendo. Portanto, assim como aqui, é importante também ressaltar que Paulo trata aqui, ele trata a respeito do arrependimento e da purificação dos seus pecados. Olha aqui o que ele diz aqui, Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Verso 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi instruída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz aqui no verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está dizendo assim, Adão enterrou a imundícia dentro da geração humana, dentro da sua descendência, o carvalho negro, as raízes contaminadas de Adão, foi empurrada de geração em geração, ela foi passando, ela foi evoluindo, foi ganhando força e foi dominando o coração dos seres humanos.
a tal ponto de Deus ter que agir, tomar providências necessárias para frear o ser humano na face da terra, como Gênesis capítulo 6, onde Deus freia uma multidão de homens pecaminosos, sedentos por sangue, bebendo do pecado constantemente, violando os mandamentos sem temor e sem respeito algum por Deus, nem mesmo pela pregação de Noé. Os homens cometiam pecado em cima de pecado, transgredindo constantemente os mandamentos morais do Senhor. Então o que Deus fez? Como juiz e governador do universo, ele tomou uma decisão necessária para frear os pecadores naqueles dias. E qual foi a decisão de Deus? A consequência de seus pecados, o dilúvio. Deus freou o povo, Deus abateu aqueles pecadores com um só golpe, com o dilúvio. Por quê? Porque o pecado foi pesado na balança de Deus e se achou em falta. E eles foram sentenciados. A partir do momento que o ser humano é sentenciado, acabou, igreja. Acabou. A sentença vem a galope. Amém? A passos largos, não adianta. Quando Deus sentencia, ele vai abater. E o pecado do ser humano, quando chega a um nível podre, comparado ao cheiro de enxofre, quando chega a esse nível de subir ao céu uma fumaça negra, contaminada, pode ter certeza que Deus vai tomar providência necessária para fazer justiça, para ou corrigir aquela pessoa ou sentenciar ela de vez, irmãos. Isso acontece, está na Bíblia, eu vou mostrar isso. Então presta atenção. Uma aqui em Gênesis capítulo 18, para você ter ideia. Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma. Mas olha o que Deus diz aqui, Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Exclamação aqui, Deus está bravo. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Olha como isso aqui é forte. Deus está a comunicar com Abraão uma de suas sentenças contra aquelas pessoas pecaminosas. Deus já estava prestes a levar a uva podre de Sodoma para o seu lagar e pisotear até sair o vinho ali, o sumo da uva. Deus estava a levar esse povo para a ira do seu lagar e pisotear até escorrer o caldo ali mesmo, igreja. Porque com Javé o Senhor é assim. Deus, ele dá oportunidade para os seres humanos, mas quando o homem não se arrepende, Deus, ele lança a sentença, porque o pecado vai sim gerar consequências. O pecado gerará consequências, isso é verídico. Olha como Deus se expressa aqui. Ele se expressa com veemência, com ira. Ele está irado. Por quê, irmão? Porque você vê no verso 21 Deus dizendo assim, descerei lá até lá. Deus teve que descer até lá. A coisa era tão obscura, igreja. A coisa era tão obscura, tão hedionda, tão maligna, que Deus disse assim para Abraão: eu estou indo agora, a passos largos, ver com os meus próprios olhos se Sodoma está cometendo o que está chegando aos meus ouvidos lá em cima. Claro que Deus já sabia, mas ele queria ver de perto. Como a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, Deus desceu para ver de perto, para contemplar de perto a ignorância, o orgulho, a soberba, a devassidão dos seres humanos. E a união, presta atenção, a união
como os homens estavam se ombrando, se unindo para praticar o que era maligno. Como os seres humanos se unem para praticar o que é errado, mas não se unem para ganhar forças e destruir o maligno. Irmãos, presta atenção aqui. Deus desceu para punir Sodoma. É por isso que eu disse que Deus estava prestes a levar as uvas podres de Sodoma para pisotear no seu lagar, até sair o sumo, até sair o caldinho de Sodoma. Essa é a realidade. Ele não vai aceitar rebeldia. Ele não vai aceitar rebeldia de pessoas, de seres humanos. Por quê? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está falando Espírito Santo aqui, tá? Com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ou seja, Paulo está a relatar aqui, nos dá um conselho espiritual e vívido. Ou seja, ele nos direciona ao caminho a qual ele percorreu. Olha, eu vivi nessa palavra. Percorram semeando a boa semente no Espírito, na oração, no jejum, na consagração, se apartando do mundo, se apartando do mal, e dessa forma vocês vão conquistar a coroa que vai descer sobre a cabeça de vocês, adornada com as pedras preciosas, que é os frutos das vossas mãos. Então presta atenção. Agora, se você inclinar-se para o lado da carne, saiba que as consequências dela virão a galope, rangendo os dentes e sedenta para bater a sua vida na face da terra, porque Deus não vai aceitar rebeldia. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher na... É a lei da semeadura, igreja. É a lei da semeadura. Presta atenção aqui, ó. Rapidamente, 2 Pedro, olha como a Bíblia fala conosco. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Verso 5 ele diz: de igual modo ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas, por causa da intercessão de Noé. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Presta atenção. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Olha o nível de pecado que Pedro delega ao povo de Sodoma: incrédulos, libertinos, ou seja, um povo que vivia pelado. Essa é a realidade. Andava nu constantemente, sem se preocupar, sem temer a morte, sem que pensasse que algum dia as ruínas poderiam bater à porta deles. Eles não preocupavam com isso, nem com a morte, nem com a destruição. Ao contrário, eles viviam nu, pelados, diante do outro. Ou seja, a cidade era libertina ao extremo. Por isso que Deus levou para a ira do seu lagar e pisoteou essa cidade. E olha o que Pedro diz aqui, ele nos dá um conselho. Ele nos dá um conselho no verso 5. Ele diz assim, ó, no verso 6: também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Agora você guarda bem essa mensagem. Deixa ela no depósito de seu coração, para que quando você pensar, oscilar no seu caminho, ou tentar desviar-se do caminho santo e fazer o que é errado, você possa ir no seu depósito e examinar aquela mensagem que foi ministrada ao seu coração. Ela vai gerar temor, retidão e respeito. Ela vai te posicionar.
ela vai te direcionar à luz e não às trevas. Então, quando você pensar em fazer o que é errado, examine o depósito do seu coração, relembre a mensagem que foi ministrada e você vai se apartar do que é errado. Amém? Então preste atenção, Pedro está a dizer isso aqui. Agora olha o que Judas diz também. Está a falar dos anjos, hein? Punição eterna dos ímpios. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu todos os que não creram. Olha isso, igreja. Olha isso, olha a profundidade, olha o nível de pecaminosidade perante o Eterno. E vocês acham que o Senhor vai passar a mão nos seus cabelos, acariciar a sua cabeça e aceitar você, apoiar você no seu pecado? Você acha que a sua justificativa será o suficiente diante do trono branco divino? Presta atenção, se nem os anjos puderam ficar perante o Eterno, vivendo em seus delitos e pecados lá em cima, arquitetando, armando uma traição contra o Eterno Deus de Israel, eles não puderam ficar lá em cima, muito menos seres humanos mortais que estão em transgressões achando que vão subir. Não vão subir, não vão subir, presta atenção. Ou vive a palavra, ou conhece o Deus da palavra, ou vai ficar nessa terra com os descrentes, os incrédulos. Amém? Presta atenção. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio. Quem abandonou aqui na história? Não foi Deus que abandonou. Foram os anjos que deram as costas para o santo e escolheram de livre e espontânea vontade obedecer à vontade do diabo, Satanás, que é o adversário das nossas almas. Então presta atenção. Ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade, a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Olha isso aqui, o tanque é profundo. Presta atenção, você que está disperso na palavra de Deus, não está compreendendo as escrituras ainda, presta atenção, não está compreendendo o nível de profundidade das escrituras e da salvação da sua alma, porque ainda não foi descortinado o véu diante dos seus olhos para você compreender a palavra de Deus. Agora presta atenção, é algo simples. Judas, o irmão de Jesus, o apóstolo de Cristo, diz aqui, essas pessoas que praticavam isso nos servem de exemplo, porque Deus levou para o seu tribunal, julgou a causa deles e eles acharam em falta perante o Senhor. Não havia neles nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de misericórdia, compaixão, ou nenhum tipo de temor pelo Senhor, pela sua palavra. Então Deus julgou e sentenciou eles à condenação, ao lago de fogo, ao inferno. Agora presta atenção, porque Judas ele termina o versículo dizendo assim, essas pessoas nos servem de exemplo, Eles nos servem de exemplo, igreja, de exemplo, a não ser seguido, Então desvia-te de tudo aquilo que possa contaminar o seu corpo e por consequência também a tua alma. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 11, se eu não me engano. Então presta atenção, Deus está a falar conosco aqui, Eu vou levar vocês para uma passagem mais profunda. Aqui aprendemos a não seguir o exemplo dos ímpios. Por quê? Irmã, presta atenção. Olha aqui para você ver, o que vai acontecer. Isso aqui é profético, olha isso aqui.
o julgamento dos mortos. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Aqui, e todo verso 15, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, a segunda morte. Então você vai deparar com o trono branco do Deus de Israel, e ali ele vai abrir o livro que foi escrito, o seu livro, aquilo que você fez na face da terra, as suas ações, as suas condutas, as suas atitudes perante os seres humanos e perante a Deus, o Senhor. A sua devoção à palavra, a sua sinceridade nas orações, tudo está sendo anotado. Não descarte isso, essa hipótese. Não descarte essa veracidade bíblica de que o anjo do Senhor, o anjo do Deus vivo, desce e anota quando você está lá no quarto derramando as suas lágrimas. Ele está anotando, ele está anotando as suas orações, ele está anotando as suas condutas diante das pessoas. Quando a pessoa devolve um troco errado, você passa a mão, guarda no bolso, tendo consciência do pecado, você não faz nada para fazer o que é certo. Ou seja, o anjo anota. O anjo anota ali, e quando ele anota, ele apresenta o relatório ao Senhor dos Exércitos. O que acontece então? Por que Judas e Pedro está a nos dizer, a nos aconselhar, não sigam a conduta dessas pessoas, desses povos pecaminosos, pagãos. Não siga a conduta, não se contamine, não siga o exemplo. Eles prometem total liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado, pois todo aquele é escravo daquilo que o domina. Pedro diz isso também aqui em 1 Pedro. Deixa eu achar aqui. 2 Pedro 2, versículo aqui, Deixa eu achar aqui 19, se não me engano. Olha aqui, prometem total liberdade. Só marcar para vocês perceberem aqui, Eles estão prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Aí no verso 20 ele diz: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. Porque no verso 21 ele diz: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho. Ele está falando de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, da justiça, do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Aleluia! Isso aqui é profundo. Então Pedro diz assim, eles estão prometendo Eles estão prometendo a vocês total liberdade, mas dia após dia o anjo está chegando perante Deus com o relatório da vida deles, e sempre há um acréscimo sobre eles, porque eles sempre estão cometendo crimes no mundo espiritual, e Deus está a acrescentar na ficha criminal deles homicídio, prostituição, adultério, fornicação, cobiça, pornografia constante que ficam vendo dia após dia em seu quarto. Tudo isso está sendo acrescentado na ficha criminal. Eles prometem total liberdade, mas eles são viciados em bebidas fortes, são viciados em coisas mundanas. Pedro chega a dizer assim, vocês saíram, se apartaram do mundo, vocês afastaram o pecado, Deus justificou vocês, Deus, ele minimizou as consequências, mas agora vocês vão e se deixam vencer novamente pelo fascínio do mundo,
pior é para vocês. Ou seja, além de vocês pecarem, deixarem-se ser vencidos pelo pecado, pelo diabo, se tornarem escravos do inimigo, entrarem debaixo da autoridade do inimigo, além de tudo isso, na ficha criminal de vocês será acrescentada uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Sendo você conhecedor, nega o santo. Blasfemou contra a palavra de Deus, negando a palavra. Jesus disse assim: aquele que me negar na terra será negado diante de meu Pai. Então presta atenção, o que Paulo fala também. Eu vou finalizar essa primeira parte, essa mensagem, e vou dar continuidade a um próximo estudo. É o mesmo, parte 2. Eu vou finalizar aqui com 1 Timóteo. 1 Timóteo, Deus vai fazendo a obra, 2 Timóteo mesmo, irmãos, 2, versículo 25. Devo saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Seu pai tá viciado no cigarro, na bebida forte, é mundano, é carnal. Sua mãe vive uma vida libertina, ou está presa em algum pecado. Olha Paulo relatando: seu irmão, algum parente seu é dependente químico, é dependente de coisas imundas dessa terra, droga, prostituição ou qualquer outro tipo de pecado que leva à condenação, ao inferno e ao lago de fogo. Paulo está a dizer que Satanás colocou uma coleira neles, prendeu eles, subjugou eles. Mas presta atenção, você tem o poder da intercessão, porque ele diz assim, ore a Deus para que ele dê uma oportunidade para essa pessoa se arrepender de seu pecado. Ore a Deus para que ele permita que essa pessoa chegue ao conhecimento da verdade, saia do engano e venha para a luz. Interceda, porque o que ela está cometendo agora vai gerar consequências. Quando estávamos no pecado, quando vivíamos debaixo da lei do pecado, nós pecávamos sem temer, porque não havia uma condenação sobre os nossos ombros. Ou seja, estávamos cegos, não enxergávamos a verdade como ela é. A palavra nunca havia entrado em nós. Embora ouvíssemos as palavras bíblicas, ela não entrava em nosso coração, como Jesus diz aqui, em João 8, verso 37. Eu sei que só sois a descendente de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Então presta atenção, quando vivíamos no pecado, na devassidão, nós estávamos cegos, não conseguíamos enxergar a verdade, nem temer a Deus como deveríamos temer. Talvez até um temor fraco, leve, passeava pelo nosso coração, passava pela nossa mente. Mas mesmo assim nos lançávamos de corpo, alma e espírito nas mãos, nos braços do pecado. Paulo está a relatar, acabamos de ler, que as pessoas estão presas e você precisa interceder de joelhos. De joelhos. Estamos lendo a carta de um homem que viveu a palavra. Por isso que a palavra desse homem tem vida nos dias de hoje. Presta atenção aqui rapidamente para finalizar essa primeira parte. Efésios 3. Olha o que ele faz aqui, Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai. Olha o que ele está a dizer aqui. Eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Por que ele estava a fazer isso? Intercedendo e orando, suplicando a Deus pela misericórdia dele,
sobre as almas pecaminosas. E outra, se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos, incinerados de modo violento na face da terra. Hoje é Jesus, o intermediador, que faz o trabalho expiatório lá no altar de ouro, lá em cima. A intercessão perfeita. Hoje ele entrou no Santo dos Santos, não construído, como diz Paulo, por mãos humanas, mas construído, erigido lá no céu pelas mãos do Eterno. Então hoje Jesus está trabalhando como sumo sacerdote na presença de Deus, fazendo expiações, ofertas, intercedendo ao nosso favor, como ele fez aqui rapidamente para finalizar, como ele fez aqui, ó, Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote ou não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo assim: hoje eu intercedo por ti, mas amanhã você vai se colocar na brecha e vai interceder pelo seu irmão. Vai pegar na mão daquele que está caído, vai levantar ele, vai se pôr na brecha às madrugadas e vai interceder como Jó intercedia pelos seus filhos, ao pensar que até mesmo na sua mente, na mente deles, haviam pecado e dito algo contra Deus, então ele oferecia sacrifícios. É algo simples o evangelho. Eu vou passar para a parte 2. Eu quero que você ouça e medite nessa parte 1 a respeito do pecado e da consequência que o pecado pode gerar na vida de vocês, no futuro presente de vocês, tá? O que o pecado pode gerar. Então toma cuidado com o pecado, toma cuidado, porque Deus ele não vai apoiar as transgressões nem rebeldia, amém? Guarda essa primeira parte e ouça com alegria e com atenção a segunda parte, porque eu estou me esforçando em espírito para transmitir com melhor clareza para vocês entenderem quão terrível é o pecado e quão terrível e amargo é as consequências do que você mesmo construiu lá atrás. Deus não vai minimizar as consequências caso você não se arrependa de forma profunda. Ele pode até minimizar, mas você vai ter que passar pelas consequências. São seus atos lá atrás. Jesus vai dizer para ti lá no futuro, quando você reconhecer os seus erros: se tivesse feito o que era certo lá atrás, não teria passado por tudo isso, não estaria acontecendo isso agora, você estaria vivendo uma vida em paz, de forma tranquila. Agora você tem que suportar as consequências e perseverar na palavra. Lembra que ele disse isso para Caim? O pecado espreita a tua porta, cabe a ti vencê-lo. O que ele fez? Lá, ele matou o irmão dele, Abel, e lá na frente resultou, através daquele pecado, resultou a consequência de seu erro, amém? Então guarde essa primeira parte, compartilhe, se inscreva, ajude-nos a levar a mensagem aos corações sedentos e famintos, porque aos corações petrificados que não aceitam a doutrina, Jesus acabou de declarar: a minha palavra não entra em vós. Então deixa pra lá. Guia cego, você sabe o que você faz? Deixa para um canto. Jesus falou assim: deixa os cegos serem guiados pelos cegos. Amém? Porque os dois vão cair no buraco, não é para fazer o quê? O que nós vamos fazer? Deus vai continuar dando a nós experiências, vai continuar revelando mistérios, vai continuar transbordando o cálice na presença dos inimigos, preparando banquetes. Vamos descansar, reclinar a nossa cabeça em pastos verdejantes, vamos beber das fontes de águas tranquilas. Deus vai abrir nossa visão, vamos ver anjos, vamos ver coisas sobrenaturais. A Bíblia vai se cumprir diante dos nossos olhos. Porém, os religiosos lá, secos, carnais, que não querem aceitar a doutrina, chama nós, pregadores da doutrina, de religiosos, que estão muito enganados por si só,
não conhece nada da unção divina nem do poder de Deus, a mão tá mirrada, os lábios ressequidos, fazer o quê? Deixa pra lá, né? Uma hora ou outra eles vão ter que reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas. Essa é a realidade. Por mais que não aceitem, vão ter que reconhecer. Amém? Deus abençoe.